perdeu o emprego de uma forma vexatória, de uma forma humilhante, tudo isso é difícil para as pessoas que têm poucos recursos. E para elas se manter, se colocar no mercado de trabalho, elas, às vezes, não sabem o que fazer, vamos dizer assim. E existe um caminho, existem coisas que podem ser feitas apreciáveis para que as pessoas, mesmo com poucos recursos, mesmo às vezes com pouca formação, ela começar a vida dela e a partir daí seguir uma trajetória para ela vencer. Isso é muito importante. E eu digo para vocês, da mesma forma que eu palestro para autoridades, por aí fora, até fora do Brasil, quando eu venho palestrar num local que eu vejo que as pessoas precisam de minha ajuda, é muito mais agradável para mim do que palestrar em qualquer outro lugar. Muita gente acha, por exemplo, o que é um emprego ideal? Emprego ideal é que eu ganhar muito dinheiro. Emprego ideal é que eu não preciso ter chefe, ninguém manda em mim. Emprego ideal, o que é um emprego ideal? Emprego ideal é aquele, olha, para quem vive nas dificuldades, emprego ideal é aquele que aparece. Agora, o legal de tudo é que a pessoa vira lá na frente e fala, eu estou aqui, mas eu vou chegar lá, eu vou vencer, eu vou estudar, eu vou lutar, eu vou levantar minha cabeça, se alguém me humilhar por causa da minha roupa, por causa do meu jeito, porque eu sou pobre, eu não vou baixar minha cabeça. Eu não vou baixar minha cabeça. Deixa eu falar o que quiser de mim, o tempo vai dizer, o tempo vai contar a minha história. É isso que tem que ser dito para as pessoas que moram aqui, vivendo dificuldade. Olha, não abaixa a cabeça, se o cara lá, o teu patrão lá, o chefe, que anda bem vestido, que tem muito dinheiro, que é rico, que está cheio da grana, se ele te humilha, não abaixa a cabeça, não, luta, porque lá na frente ele vai ter que enxergar e ter presenciar o teu êxito. Né? Então é isso que tem que ser dito para as crianças, para os jovens que moram, que têm dificuldades, às vezes não tem nem pai, não tem nem mãe, não tem ninguém por eles. Alguém tem que dizer para eles que eles são valiosos. A última palestras do Ministério para os jovens delegados, os garotos que são presos, que são levados para a legislação educativa. E eu falei isso para eles também. Né? Só que a pessoa que não gosta, que não luta, que não tem força, que perde o ânimo, ele acha que as coisas vão vir fácil. Quando ele está numa empresa, a primeira corte que tem lá, o pessoal manda ele embora. Porque o cara se desanima, aí começa a ficar desmotivado para trabalhar e acaba perdendo a força de fazer as coisas certas e às vezes é demitido e perde um pouquinho de salário que ele já tem e perde aquilo. Isso é muito triste, é muito difícil de se vencer isso. Veja só, isso aqui mostra um diálogo entre um navio e um farol, uma pedra no meio do oceano e um farol. E aí o comandante do navio fala assim, olha, pensando que o farol fosse um barquinho, ele fala assim, ó, sai da minha frente, anda em 15 graus para o norte, sai da minha frente. Aí o farol, não, vai você 15 graus para o sul. Aí o comandante, ó, sai você 15 graus para o norte, porque eu sou o segundo maior navio da frota mercante americana. E se você não sair, eu vou tomar medida para proteger meu navio. Aí o cara responde, não, mas eu sou um farol. Eu estou no meio do mar, uma pedra, em cima de uma pedra, aqui sinalizando para você bater na pedra. Percebeu? Então, os princípios são assim. As pessoas podem falar assim, não vou cumprir nada, não vou correr atrás de nada, não vou lutar, não, eu vou brigar contra todo mundo, eu vou descumprir tudo quanto é lei, tudo quanto é regra. Se a pessoa fizer isso, é igual a pedra, vai bater de frente com a pedra. Porque o que acontece? O poder público, ele vai, usa violência, usa força, e obriga o cara a fazer as coisas que tem que fazer, e às vezes o cara vai, fica nervoso, fica com raiva, pega uma arma e vai atacar o poder público tem mais armas do que as outras pessoas, vão lá e atacam também, então não vale a pena esse tipo de coisa. O bom tipo assim, é fugir do problema. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que o pobre tem como oportunidade. É verdade, não é verdade isso? Os colégios que dão aula para público são bons? Não são. Aí fica difícil o filho do pobre entrar no concurso e passar facilmente no vestibular. Essa é a realidade. Isso é duro, mas é a verdade que acontece. A gente tem que ter essa noção. Eu estudei colégio público, eu sei como é que é. Então, mas isso deve ser motivo para chegar, não, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. Não pode jogar a toalha. Tem que falar para ela, ele não joga a toalha. Não joga a toalha. Existe tudo para vencer. Quem não abaixa a cabeça, vence. Deus ajuda. É verdade, Deus ajuda. Tem que confiar, tem que confiar em Deus. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia mostra que
existe uma série de pessoas que ninguém quer saber. Assim, fora e que só pisa, né? Estrangeiro, que vem às vezes tentando fugir do país dele para cá, para o país da miséria lá. Necessitado, órfão, viúva, todas as pessoas que estão desprezadas, a Bíblia diz que Deus protege. Então tem que dizer isso para as pessoas. E é isso que Deus faz. Se o pessoal aí que se acha aí, fica assim, não dá confiança, não tem problema. Deus guarda, Deus protege, Deus ajuda, tem que confiar nisso. Então, em Salmo 126, versículo 6 diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus filhos. Salmo 126, 6. Então, quer dizer, aquele que luta, chorando, com pouco dinheiro, com pouca condição financeira, sem esperança, sem oportunidade, sem ajuda de ninguém, às vezes sem saúde também, lutando, a Bíblia diz, né, que vai voltar colhendo com mole, ou seja, vai plantar a natureza, mas vai ter êxito. Tem que acreditar nisso, e é isso que acontece, né? Olha, quando eu fui fazer concurso, eu fiz vários concursos, eu fiz vários cursos e todos esses foram muito difíceis. No primeiro deles, quando eu ganhava meio salário mínimo, vivia numa pobreza, uma pindaíba danada, eu fazia exercício de papel de pão. Não tinha nem prova, nem papel para fazer rascunho. Era papel de pão, o pão vinha embrulhado no papel. Não sei se vocês pegaram isso, vocês são mais jovens que eu. Mas aí eu pegava um pão embrulhado e guardava o papel para fazer exercício. Pô, uma dureza, né? Não tinha outro, e foi assim que eu fui lá lutando, enfim, ainda para completar, nessa época meu irmão pagou um curso para mim, para eu poder me preparar. Chegou lá, o professor falou que eu era, deu um grito, ele viu que eu não sabia a matéria, falou assim: vai embora, você é idiota, não vai passar em concurso nenhum, vai embora daqui, vai comprar Mirabel, era um biscoitinho que tinha na época, não vai poder dentro do trem, entendeu? Então é assim que trata o pobre. Eu lutei, fui lá, ó, graças a Deus, venci, passei, e eu tenho certeza que não só vocês, mas a geração de vocês, as pessoas que moram aqui nessa comunidade, têm condição de vencer e não podem perder o ânimo, Olha só, olha esse desenho que vai aparecer, está vendo ali, ó, a fruta? Olha só, é assim que acontece? Vê se está certo isso aí. Está certo essa sequência? Qual é a sequência certa? Essa, né? Não é isso? Tem que plantar para nascer. Tem que plantar não é fácil não. Plantar, regar direitinho, tentar várias vezes. Aí o cara faz a prova e não passa. Aí fica desanimado, né? Aí tem que falar para o cara: faz de novo. Para a menina, faz de novo. Não desanima não. Eu tenho algumas palestras, eu não sei se vocês, depois, eu tenho uma palestra que eu ministrei lá no Via Show, lá na Baixada, no Mimense. E eu queria depois mandar para vocês espalharem para a garotada que mora aqui, sabe? É uma palestra de empregabilidade, em que eu aponto outros aspectos, algumas dicas, e encorajo as pessoas. Depois eu vou pegar um e-mail com vocês, aí vocês espalham aqui. As pessoas que vivem em situações difíceis, elas têm que ser encorajadas, porque senão o pessoal diz assim lá no trabalho, na escola: não vai conseguir nada não, você não vai conseguir vencer não, que nada, você não. Filho, vão falar para mim: você é filho de quem? Meu pai é porteiro do prédio. Então, quer dizer, aí a criança, adolescente, jovem, até adulto fala: realmente não vou conseguir. Não pode, tem que falar o contrário, até porque consegue sim. É difícil, mas é uma luta que a gente sabe que Deus abençoa e a pessoa vence. Tem que acreditar. Ó, tem até um ditado que o pessoal fala, que no jogo da vida a pessoa brinca primeiro e paga depois, ou paga primeiro e brinca depois, mas ninguém sai sem pagar, entendeu? O cara brinca primeiro na vida e paga depois, ou paga primeiro e brinca depois. Por isso que é bom a gente pagar o que tem que pagar, ou seja, fazer o melhor no trabalho, se empenhar, porque às vezes a pessoa tem uma função simples, mas ele faz tão certinho as coisas que ele acaba produzindo. Porque as empresas, olha só, no Brasil, está começando a faltar gente no mercado. Então, quem faz tudo direitinho, a empresa aproveita. Fala: pô,
quando aquele rapaz, aquela moça, aquela senhora, ele estudou muito. Mas se eu der um treinamento, aí ele melhora, vou botar na função tal, aí a própria empresa se valoriza. Porque se eles acreditarem na pessoa, assim funciona. É melhor ele pegar alguém que ele já conhece, treinar, do que pegar uma pessoa fora que ele não conhece. Ontem o empresário falou isso para mim, estou precisando de uma pessoa que já acredita, o que eu faço? O empresário foi desesperado, querendo pegar uma pessoa de confiança. E ele até comentou comigo, poxa, uma moça que trabalhava comigo, eu podia dar um mundo na mão dela e dar as costas. Ela lutava, ela era honesta. Então, geralmente, as pessoas que moram essas pessoas que moram aqui, e essas comunidades como essa, são pessoas trabalhadoras, não morriam. E detalhe, vê se eu estou certo. Eu não morri no lugar, eu sei. Se tiver um desempregado, o cara do lado divide por que tem, um ajuda o outro e todo mundo vai se resolvendo. Vai ver na Barra, na Zona Sul, assim, os caras morrem trancados no apartamento, o cara nem vê. O vizinho morre trancado, lá é achado pelo cheiro. Então as pessoas que moram em locais assim, em comunidades em que as pessoas se conhecem mais, interagem mais, elas acabam se ajudando muitas vezes. Esse é um bom exemplo. Então, se as pessoas, esse povo tem um espírito já bom de trabalho, de honestidade, de colaboração, se chegar numa empresa e mostrar isso, o empresário não quer mandar embora, não, ele fica segurando ali, porque ele precisa de pessoas assim. É importante você saber que existem esses valores, as empresas valorizam isso, para pensar, pô, cara quer de mim, eu não estudei muito, não importa, se você tem dignidade, você é correto, as empresas precisam de você, seguram você de todo jeito, porque elas sabem que a dignidade da pessoa não tem como mudar, com um botãozinho ou botão sentado para aprender, mas conhecimento, se fizer um cursinho, a pessoa aprende. E aprende bem pra caramba, porque às vezes as pessoas que moram em locais mais pobres têm que ser muito criativos para sobreviver. Então usa inteligência. Aqui fala de planejamento, das pessoas pensarem, assim, como é que eu estou aqui, eu sou faxineiro, eu sou porteiro do prédio, onde é que eu vou chegar? Tem que bolar uma estratégia, meu filho, o que eu vou fazer com meu filho? Como é que eu faço? Olha, com um pré-vestibular comunitário ali, que dá para estudar, que as pessoas que dão aula lá na faculdade A, B, C, eu escrevi meu filho lá para fazer esse concurso, porque não paga nada, ou paga baratinho, eu vou botar para estudar no colégio comunitário, que alguns alunos de bons colégios dão aula, da própria faculdade, sempre tem um caminhozinho para poder desbordar e chegar lá. Sempre existe. Tem que ter muita calma, paciência. E outra coisa, botar na cabeça da rapaziada que eles podem até não ter grana, pode até ser pobre, ter boa roupa, não importa. E eles, lutando, eles vencem. São fortes, vencem. Deus abençoa. É isso que tem que botar na cabeça deles. E é isso aí. Eu tenho certeza que se fizer isso, vai acontecer como aconteceu comigo. Eu não tinha nada, fui chamado de semi-idiota, pobre, trabalhando em obra, vendendo carro velho. Então, quer dizer, eu vim aqui, eu tenho prazer de falar isso para as pessoas, para mostrar que a gente vence, que a gente consegue. Não tem essa de que você é pobre, que você vale menos, ou que você entende menos. Eu quero falar assim, não, o cara é pobre, não consegue entender. Lógico que ensinou para ele. Se entendeu, o cara, se ensinar, o cara aprende. Lógico. Se ensinar, o cara aprende. Por que essa garotada aí que estuda em bons colégios, tira uma prova vestibular? Porque vem estudando em colégio uma vida inteira. Aí é covardia competir com uma garotada que estuda em colégio público a vida inteira. Então, tem que saber que existe essa dificuldade para a pessoa falar, pô, eu não sou inteligente. É inteligente sim, só não aprendeu, é diferente. Qualquer pessoa, se não ensinar, a pessoa não aprende. Não é verdade? Então, esse é o planejamento que eu falei. Quando a pessoa fala assim, isso aqui tem que ter cuidado. Não sei, o que eu vou fazer mesmo? Eu vou ficar aqui esperando a oportunidade. A oportunidade não passa, você tem que saber para onde você vai. Não é isso? Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de mexer com mecânico. Então, vai lá na oficina, aprende algumas coisas, tenta fazer um cursinho, vai lá e aprende a ser mecânico, se desenvolve naquela área. Quando só gosta, acaba fazendo bem. Eu gosto de ser padeiro, eu gosto de costurar, sei lá, eu quero estudar, eu quero ser advogado, eu quero qualquer coisa, qualquer profissão, todas elas são importantes. Então, tem que qualquer pessoa gosta, se é pessoa adolescente, jovem ou adulto,
e a partir dali tentar encontrar o caminho para ele chegar